E finalíssimo. Finalíssimo, finalíssimo. Olho humano. Bora. Primeiro olho é o olho que é saudável. É o olho hemétrope. Então olha só, ó. O olho faz som também. Tá, esse olho tá torto, né? Mas tá ótimo. Beleza, vamos fazer algumas estruturas aqui do olho, ó. Aí, deixa eu colocar uma bolinha que fica aqui no meio. Bolinha. Já colocar uma corzinha. Vou colocar verde. Verde é bonito. Verde. Tem grama no olho? Para de zoar o meu desenho, rapaz. Aí, vou colocar uma lente aqui agora. Nossa, lente bonitinha. Né? E a gente vai colocar uns nervos aqui também, ó. O olho tá brabo. Não. O olho tem cabelo. Para. Duas piadas ruins em 10 segundos não dá. Tá, desculpa. Perdão. Pronto. Então tá aí. Essa foi muito ruim mesmo. Ó, então vamos colocar as estruturas agora. Tá, os nomezinhos. Ó, seguinte. A primeira estrutura que a luz passa quando chega no seu olho é... tá gravado. É a córnea. Podia ter feito mais bonitinho esse olho, né? Mas tá ótimo. Córnea. É aquela. Não, essa não vou fazer. Já que tá gravado, essa não vou fazer. Córnea. Aí, essa parte que eu fiz em verdinha. Essa aqui é a íris. Essa bolinha. Você vai assustar, eu acho. Essa bolinha transparente no meio do seu olho. A bolinha é transparente. É chamado de pupila. Pupila. É transparente? Claro que é transparente. Porque se não fosse transparente não ia passar luz, né? Aí você fala, mas eu tô enxergando ela preta. Sim, porque você enxerga o fundo do seu olho daí. Né? Aí como o seu olho é uma câmara escura lá dentro, né? Você vai enxergar ela preta, mas ela é transparente. Isso aqui, ó, é a lente do seu olho. Né? Livros novos chamam só de lente, mas pode ser chamado também de cristalino. Cristalino. Certo? Cristalino do nosso olho. Você tá vendo que o cristalino é uma lente de bordos finos? Sim, né? Uma lente biconvexa ainda. O N do cristalino é maior que o meio onde ele está. Quais são os meios? Ó, o primeiro meio que está aqui, primeira estrutura, é chamado de humor aquoso. Já o segundo meio, que é a parte mais interna do olho aqui, é chamado de humor vítreo. Né? Não vou fazer essas piadas, mas chega. Eu cansei de fazer piada. Não ia fazer com a córnea, ia fazer com humor, não vou fazer mais nenhum. Enfim. E a parte que é a tela do nosso olho, essa parte final aqui, ó, ela é a retina. Sabe aquela que ficou rica lá, que tem R$1 milhão com 22 anos? Para de fazer piada. Aquela é a Betina, né? Essa aqui é a retina. Tá. Então tá aí essa estrutura do olho. Não, eu ia fazer mais, não vou fazer mais. Chega. Então tá aqui as estruturas principais do olho, né? Aí como que funciona? Olha só, ó. Você tem aqui o seu olhozinho bonitinho, ó. Aí você tem a sua lente, que é uma lente o quê? É uma lente convergente, ó. Vou até colocar aqui na frente. É uma lente convergente. Beleza. Como que funciona a formação de imagens? Ó, você tem lá vários raios vindo no seu olho, né? Vários raios vindo. A córnea, ela já tem uma curvatura. A córnea já ajuda na focalização da tua imagem. Ó, deixa eu fazer bonitinho, só para você perceber como que funciona. Ó, acho que merece. Convergente. Está aqui até agora, né? Ó, faz o eixo principal aqui. Aí você vai pegar lá um objeto, ó.
né? Aí você tem aquele que passa reto, né? E você tem aquele que vai paralelo e depois ele sai passando pelo foco. Pronto. Aí, ó, tem que começar aqui, né? E tem que terminar lá na onde se encontraram. Então, esse aqui é o seu objeto, esse aqui é a sua imagem. Isso aqui seria a situação normal, tá? Formando exatamente em cima da retina do olho. Certo? Beleza? Então aqui seria uma imagem nítida, você estaria enxergando aquele objeto perfeitamente. Só que o que pode acontecer? Ó, pode acontecer de você ter o olho um pouquinho maior que o normal. Esse cara aqui tem 1 milhão de graus de... Já vou falar quais são as anomalias. Né? Ou pode acontecer de ele ter um pouquinho menor. Ó. São essas duas possibilidades, né? Em relação ao tamanho do olho. Que são as anomalias. Bora lá, vamos escrever como que elas funcionam em como que a gente faz a correção. Ah, outra coisa também, já nota aqui, ó, no fundo do seu olho existem 2 tipos de células. É mais, mas as importantes. Umas são chamadas de bastonetes e as outras são os cones. Ó, uma delas é responsável por enxergar os diferentes tipos de cores. E a outra é responsável pela distinção de mais claro, mais escuro, né? A luminosidade que chega. O bastonete é a luminosidade. E os cones, eles percebem as cores. O seu olho, ele basicamente tem 3 tipos de cones ali, né? Sensíveis a cores diferentes, que são as cores primárias. Quais são as cores primárias? O pessoal que mexe com edição de vídeo aí sabe, né? Não tem nada a ver com a arte sempre deu um migué, né? Então aquilo lá que você misturou tinta, sai fora. Não é aquilo lá não. A arte mentiu pro você desde o prezinho. Ó, as cores primárias são elas: R, G, B. Ou seja, vermelho, verde e o azul. Vermelho, verde e azul. Tanto é que se você pegar agora, olha só, deixa eu ver aqui. É que essa aqui não dá. Mas qualquer programa que você consiga mudar a cor, vai ter essa nomenclatura aqui, né? Você pode colocar mais verde, mais vermelho, mais azul. Aí se você tiver todas, né, você vai ter branco. Se você não tiver nenhuma, você vai ter o preto. Mas são essas cores aí que os seus cones enxergam. Aí a composição delas viram as outras, né? Beleza, vamos lá, bora. Fechando, finalizando. Anomalias, a gente tem miopia, a gente tem hipermetropia. Eu faço junto porque é exatamente o oposto, ó. Hipermetropia. Miopia, qual que é o sintoma dela? É dificuldade para ver de como? Para ver de longe. É aquele que você passa na rua, né? Você fala assim, ô, fulano. Aí o cara, além de ser surdo, ele é cego, né? Ele tem miopia. Ele não olha pra você, ele tá olhando pra baixo, mas coitado, né? Se ele olhar pra você, vai ver só um vulto. Não vai ter uma nitidez legal. Então, às vezes, não foi por querer. Mas às vezes ele pode usar como desculpa também. Eu já usei várias vezes. Nossa, você quer ver quando você tá andando no shopping? Não, aluno acha que professor não vai no shopping, não vai no mercado, né? Não vai nada, só fica dentro de casa fazendo aula. Professor, você aqui no shopping? Não, eu tô aqui, sei lá, dando aula agora. Dando aula pro pessoal ali no pátio. Outro. A hipermetropia vai ser a dificuldade para ver de perto. Esse, coitado, esse tem problema no olho e no braço, né? Porque esse é aquele que vai afastando, sabe? Pega um livro, aí ele vai colocando mais longe, vai colocando mais longe, vai colocando mais longe. Aí coloca lá na rua, até pra ler o que tá escrito no caderno. Então esse aqui tem dificuldade para ver de perto. Tá, por que que acontece isso aqui, ó? O míope, ele tem a globo ocular, né? Que é a estrutura inteira, o globo inteiro. Globo ocular alongada. Mas, olha só, ó, se a globo ocular é alongada, é porque ela é isso aqui, ó. Não desse tanto, tá? Se você tem miopia, é isso aqui, ó. É pouquíssima, são milímetros, tá? Eu tô exagerando demais o desenho.
Se você tem a globo ocular que é alongada, a imagem forma onde? Forma antes da retina, você tá vendo? Ela tá aqui. Para você ter uma imagem nítida, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que jogar ela para trás, para sua retina. Você vai ter que dar um dib no seu olho, certo? Então você vai ter que usar uma lente o quê? Que afaste aqueles raios. Qual lente que afasta os raios? É a divergente. Então aqui, ó, imagem antes da retina. Então você vai fazer o uso de lentes, o quê? Que afastam os raios, né? Então lentes divergentes. Vamos combinar assim? Eu vou passar agora, nesse instante, as principais anomalias, tá? Aí no começo da próxima aula, eu mando um e-mail, eu explico, eu vou começar 20 minutos antes a aula e eu faço as continhas, tá? Porque daí já foi muita conta hoje também e não rola. Próximo, ó, hipermetropia você vai inverter isso aqui, ó. Globo ocular, o que? Achatada, é menor que o normal. Ou seja, se ela for menor que o normal, é porque agora, olha só, ó, o meu olho é assim. Então a minha imagem em relação à minha retina, ela tá o quê? Depois, né? Então como ela tá depois, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que aproximar. Que lente que aproxima? É a convergente. Então imagem depois da retina. Consequentemente, você faz o uso de lentes, o quê? Convergentes. Só porque reclamar das piadas, também não vou fazer a do zoológico. A do zoológico, ela é exclusiva. Ah, não, do zoológico merece, vai. Por quê? Por quê? O míope não vai no zoológico. A zoológica é boa, né? Por que o míope não vai no zoológico? Porque ele usa lentes de ver gente. Aí não é de ver animalzinho, tá? Essa é muito ruim. Mas eu vou fazer um meme dela, eu vou postar hoje. Vou fazer exatamente um meme dela. Com aquele dinossaurinho, sabe? Beleza. Aí agora, ó, mais duas para fechar. A gente tem também a presbiopia e a gente tem o astigmatismo. Seguinte, ó, aqui eu preciso fazer só um breve paralelo. Eu vou ter que colocar a minha câmera aqui na frente de vocês, ó. Olha só. O seu olho, ele é uma lente, né? Ele tem uma lente que é convergente, que é de bordos finos. Ela fica assim, né? Mas, olha só, você, em um dia normal, né? Você olha para longe e você olha para perto muitas vezes em um dia. Então, o seu olho tem que conseguir fazer essa distinção de focaliza a imagem longe, objeto longe, né? E focaliza o objeto próximo. Longe, próximo, longe, próximo. Quando você está olhando para longe, o seu cristalino ele não força muito, porque você não dá um zoom, né? Você consegue ver, tem uma porta, tem alguma coisa lá longe. Agora, quando você está olhando bem para pertinho, você vai forçar o seu cristalino, porque você vai ter que, ó, os raios estão vindo bem abertos, né? Então ele vai ter que convergir tudo para a sua retina. Então, de longe já vem paralelo, de perto vem bem inclinado. Aí você tem mais trabalho para você convergir. Então, olha só. Quando você está olhando para longe, o seu cristalino ele está relaxado, ele não está forçado. Quando você olha para perto, ele encurva bastante para fazer aquele raio, né, ir até a sua retina. Então você olha para longe, aí você olha para perto, aí você olha para longe, aí você olha para perto. Tá, então você está percebendo que você faz isso muitas vezes em um dia, né? Olha para longe, olha para perto, olha para longe, olha para perto. Eu vou falar para você depois da aula fazer uma atividade física que é ficar levantando e abaixando o joelho. Mas faz isso por 30 minutos, sem parar. 30 minutos só. Daqui 30 minutos, seu joelho vai estar assim, ó. Latejando, né? De dor. Por quê? Você não está acostumado a fazer isso. Você faz isso todo dia, beleza. Mas ele já tá meio que travado. Em algum momento, o seu olho, que agora é totalmente potente, né? Você tem célula ali que fica rejuvenescendo várias vezes ali.
ele consegue. Então, olha para longe, olha para perto, olha para longe, olha para perto, sem problema algum, né? Só que em algum momento da sua vida, quando você for um pouquinho mais velho, ou nem tanto assim, né? Na hora que você for olhar para longe, beleza, seu olho consegue, porque ele não forçou. Na hora que você for olhar para perto, ele travou, ele não conseguiu. Então ele não consegue fazer mais aquela curvatura que fazia antes. Ou seja, quando você for olhar para perto, você não vai ter uma nitidez legal. Ou seja, sua célula ali que estava potente agora não está mais, né? Você já está ficando mais velho. Assim, a média normal de aparecer esse probleminha era 42 anos. Nós, com EAD, né, com celular o dia inteiro na cara, né, a gente vai diminuir muito essa média aí. O que a gente está falando? A gente está falando de uma anomalia que todo mundo vai ter. Se você não tem ainda, parabéns. Eu já tenho. Presbiopia, ou também conhecida como vista cansada. O que você tem aqui? Você tem um problema na célula que segura o seu cristalino, né? Então você tem ali os músculos do cristalino perdem a elasticidade. O filtro azul. Tá, vou falar. Vou falar de maneira geral. O azul deve ser alguma coisa específica para alguém, mas eu vou falar do filtro. Ó, esse cara aqui, ele tem dificuldade para quê então? Para ver de perto. Dificuldade para ver de perto. Por quê? Porque de longe não força a vista, né? De perto que força, então ele não vai conseguir forçar. Ver de perto. E se é dificuldade para ver de perto, como que você corrige? É que nem hipermetropia, né? Então você usa a lente convergente. Então você faz o uso de lente convergente. Beleza? Tranquilo? Pergunta: tem como ter. Subir um pouquinho, peraí. Tem como ter miopia e hipermetropia no mesmo olho? Tem como ter miopia e hipermetropia no mesmo olho? A resposta é não. Por quê? Porque o olho é grande e o olho é pequeno, né? E miopia é o olho grande e a hipermetropia é o olho pequeno, então não dá. Só que tem como ter miopia e presbiopia no mesmo olho? Tem. Aí o cara ganha um prêmio, né? Parabéns, foi sorteado. Eu tenho também, mas enfim. Olha só, ó. Nesse caso, a pessoa tem que usar uma lente convergente e uma lente divergente. Tem que usar as duas. E aí, o que ele faz? Dá pra usar dois óculos, né? Você vai fazer uma coisa, usa um, depois troca, usa outro. Dá pra fazer, mas daí dá trabalho. Geralmente, o pessoal usa aquelas lentes bifocais. Como que funciona, ó? É tipo um degradê de lente, onde aqui embaixo, ó, é uma lente convergente e aqui em cima é uma lente divergente. Ou seja, a pessoa só vai ter que se acostumar. Tipo assim, você vai olhar para perto, você olha para baixo. Você vai olhar para longe, aí você olha para cima. Então, fica ali uma semaninha até acostumar, mas depois acostuma, né? Então, na mesma lente você tem um degradê. Aí você olha para baixo, né? E você consegue focalizar objetos mais perto. E você olha para cima, você focaliza objetos mais longe. É a lente bifocal. Já o caso do astigmatismo, pergunta, é de longe ou de perto? Coitado, é os dois. Esse eu tenho, eu não tenho miopia não, tá? Aqui eu zoei. Eu tenho presbiopia e astigmatismo. O astigmatismo acho que é o mais chato. Qual que é o problema dele? Falta de nitidez. Aonde? Em alguma posição específica do olho dele. Porque assim, ó, o seu olho não era para ser uma lente perfeitamente esférica? Sim, né? Só que por má formação, né, alguma coisa genética, tem algumas imperfeiçõezinhas. Então, a luz que era para passar ali e convergir bonitinha, ela passa aqui e vai pro caramba, vai lá para PQP. Aí não vai chegar no seu olho. Então, aquela posição de onde vem luz, você não vai conseguir focalizar o objeto ali. Né? Então você tem tipo assim, você enxerga de longe, enxerga de perto, só quando você vai olhar para a direita, exatamente numa posição específica do seu olho, aí você não consegue enxergar, você tem uma falta de nitidez naquela posição. Por quê? O que acontece aqui, ó? Então é uma
imperfeição, ou uma assimetria, acho que é melhor, assimetria, na lente do olho, né, no cristalino, ou pode ser também na córnea. A córnea pode mandar esse raio já para PQP antes de entrar no olho, né? Aí, o que você vai ter que fazer? Então, imagina, né? Você tem aqui a sua lente, ó, que ela tem lá algumas imperfeiçõezinhas. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que montar um óculos específico, onde exatamente naquela posição você vai colocar mais ou menos vidro. Para quê? Para que ela ou desvie dali, né? Ou que você tipo preencher aquela imperfeição que você tem. Então, não é nem de longe nem de perto. Então, não é nem convergente nem divergente. O astigmata, ele usa lentes cilíndricas, o nome. Então você faz o uso de lentes cilíndricas, que são essas que você coloca mais ou menos vidro, dependendo aí da sua simetria, se é para fora, se é para dentro. Aí essa é até um pouquinho mais chata de fazer o exame. Beleza?